Defesa índia do rei, variante Semish. D4, cavalo F6, C4, G6, cavalo C3, bispo G7, E4, D6. Chegamos à defesa índia do rei. F3 caracteriza a variante Semish. Depois de roque, bispo E3, vamos seguir a partida Spassky-Fischer no match de 1992 em Belgrado. Fischer jogou cavalo C6. Outras opções aqui são E5, cavalo de G2 ou D5, também é bom, cavalo de BD7, dama D2, C6, torre D1, A6, D toma E5, cavalo toma E5. Há várias linhas com gambito de peão. O peão D6 cai, como nessa linha pode acontecer. Aí foi numa partida Karpov e Kasparov, Linares 1993, ou na linha C5, D toma C5, D toma C5, dama toma D8, torre toma D8, bispo toma C5. Também leva um jogo bem agudo, onde as negras têm compensação pelo peão sacrificado, como em Kramnik Num, Manilha, 1992. Na partida principal, Fischer optou por cavalo C6. Depois de cavalo de G2, A6, H4, Spassky mostra a intenção de pressionar na ala do rei, que é uma das características da variante Semish. Normalmente na índia do rei, as negras atacam na ala do rei. O Fischer jogou H5, cavalo C1, E5, D5, a formação de central de peões agora das brancas, característica da índia do rei. Cavalo E7, bispo E2, cavalo H7, cavalo D3, F5. Esse é o lance liberador de todas as linhas da índia do rei para as negras. Normalmente as brancas procuram ruptura com C5, mas nesse caso as brancas ainda não se comprometeram com roque pequeno, e em muitas linhas elas também podem atacar na ala do rei, como ocorrerá nessa partida. A4, seguiu, cavalo F6, cavalo F2, A5, dama C2 e agora C5. O Fischer jogou bloqueando a ala da dama. Mas agora, ficando bloqueado a ala da dama e o centro, o Spassky que aproveitou para fazer o ataque na ala do rei. C6 é um plano mais dinâmico para as negras, um plano que dá mais opções, mais flexível para as negras. E depois de C5, roque grande, B6, torre de DG1, cavalo H7, F4 aqui, seguiria bispo D2, G3 e iria abrir a ala do rei da mesma forma. Cavalo H7, G4 agora seria duvidoso, de acordo com a variante. H toma G4, F toma G4, F4 bloqueando, bispo D2, G5, e as brancas vão ter problemas para conseguir abrir de forma adequada a ala do rei. Melhor foi o lance do Spassky, cavalo B5, rei H8. O Fischer não estava confiando no ataque, era melhor aqui, torre B8, G3, tentando manter o bloqueio também, as negras ficando um compasso de espera. Jogou rei H8, G4, agora F4 tentando bloquear, ainda era melhor, apesar de bispo D2. As brancas ainda vão tentar de alguma forma abrir e penetrar pela ala do rei. H toma G4, F toma G4, F4, bispo D2, G5, H toma G5, cavalo G6. Agora, com a coluna H aberta e o rei em H8, vai ser difícil o Fischer defender a posição. E as brancas têm grande vantagem, como mostrou a partida depois de torre H5. Se rei G8 atirando o rei direto, torre de H F1. Se o cavalo captura o peão, cavalo toma D6. A dama está vinculada na defesa do cavalo, e se capturar,
e D6, cai o cavalo de G5. Torre F7, torre de DG1, bispo F8, dama B3, torre B8, dama H3, torre de BB7, cavalo D3, rei G8, cavalo E1 trazendo as forças para a ala do rei. Aqui de novo não resolve cavalo de G5, segue simplesmente torre H8, rei G7, dama H6 cheque, rei F6 e cavalo F3 é suficiente para ganhar. Torre G7 seguiu com ficha, cavalo F3, torre de B F7, torre H6, dama D7, dama H5, dama toma G4, torre toma G6. O espaço ganhou a peça, o ficha podia ter abandonado, seguiu com dama H5, torre toma G7, torre toma G7, torre toma H5, bispo G4, torre H4, bispo toma F3, bispo toma F3, cavalo toma G5, bispo G4, torre H7, trocou as torres, torre toma, rei C2, bispo E7, rei D3, rei G6, cavalo C7, rei F7, cavalo E6, cavalo H7, bispo H5, cheque, rei H8, bispo E1, começando a invasão pela ala do rei, cavalo F6, bispo H4, rei H7, bispo F7, cavalo toma D5, um truque que simplifica e facilita a vida das brancas, C toma D5, mas já está perdido de qualquer forma, bispo toma H4, bispo H5, rei H6, bispo E2, bispo F2, rei C4, bispo D4, a penetração do rei pela ala da dama vence fácil, B3, rei G6, reparem que o rei negro não pode entrar pela ala do rei, o serviço com peça mais fica simples, rei B5, rei F6, rei C6, rei E7, cavalo de G7, e aí sim, Fischer abandona.